Bom, continuando com o tema que já começamos no capítulo 3, agora aula 3.3. Nessa aula continuamos a parte de interpretação de dados de reatores descontínuos. Vamos continuar o método integral de análise de dados. A seguir veremos o método diferencial de análise de dados e um exemplo nesta parte da aula 3.3. E a continuação eu vou ver a aula 3.4. A bibliografia pela qual eu preparei esta aula é capítulo 3 do Levenspiel. Então, continuando. Nós vimos até agora as reações simples. Tudo o que vimos anteriormente foi reações simples. Agora nós vamos começar a ver reações irreversíveis em série. Já são reações que não são simples, sino são reações complexas. Por quê? Porque mais de uma equação cinética e mais de uma equação estequiométrica vão definir a taxa de reação. Então, qual é o tipo de reação? O tipo de reação em série, no qual eu tenho reagente A, reage formando R, a constante cinética é K1, e mais esse composto R formado, ele reage também formando S, e a constante cinética dessa taxa de reação é K2. Então, a taxa de reação de A, ela vai depender de quê? Da variação da concentração de A em função do tempo, e ela é igual a menos K1 vezes a concentração de A. Já a taxa de formação de R, a taxa de formação de R é igual a quê? A variação da concentração de R em função do tempo, ele se forma K1 vezes a concentração de A, mas ele se descompõe formando S, então é menos K2 vezes a concentração de R. E a taxa de formação de S é a variação da concentração de S em função do tempo, que é igual a K2 vezes a concentração de R. Então, aqui vocês veem que nós temos uma equação, uma reação em série que ela é definida por três equações de taxas. Taxa de reação de A, a taxa de reação de R e a taxa de reação de S. Integrando, então, a equação 44, nós obtemos que, integrando esta equação, nós obtemos que menos o logaritmo SA sobre CA0 é igual a K1 vezes T. Mas também eu posso aplicar exponencial a essa expressão para colocar em evidência a concentração de A. Então, a concentração de A vai ser igual a quê? A concentração de A inicial vezes a exponencial de menos K1 elevado a T. Por quê? Porque na taxa de reação de R, eu tenho a concentração de A dentro dela. Então, eu preciso substituir a concentração de A na equação 45. Então, essa equação 47, eu vou substituir, então, na equação 45, obtendo a equação a seguir. A variação da concentração de R em função do tempo mais K2 vezes a concentração de R é igual a K1 vezes a concentração de A vezes E a menos K1T, que é a equação 48. Vamos voltar aqui. O que eu fiz? Eu coloquei em evidência, coloquei para os dois lugares, para um único lugar dCr dt, mais K2Cr, igual a K1 vezes a concentração de A, só que substitui a concentração de A por essa expressão. E essa é a minha equação 48. Só que essa equação 48 não é mais do que uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Então, é deste tipo, dy de x mais py igual a quê? Sendo que quem é y? Cr. Quem é t? Quem é x? É t. Quem é p? K2. Quem é q? É toda esta expressão que está deste lado. E o qual é multiplicado pelo fator de integração E a menos P de x. A solução dessa expressão, desta equação diferencial linear de primeira ordem, é y elevado y vezes exponencial da integral de P de x é igual a integral de Q vezes a exponencial da integral de P de x mais uma constante. Então, essa é a solução desse tipo de equação diferencial linear de primeira ordem, que já vocês viram é de 1. Então, o fator de integração, então, para a equação 48, para a minha equação 48, esta equação, meu fator de integração é igual a E a K2T. Então, a constante de integração, então, é achada é menos K1 vezes a concentração de A dividido K2 menos K1, para quando eu tenho a concentração inicial de R igual a zero, em tempo igual a zero. Assim, então, eu tenho que a concentração de R, em qualquer instante, vai ser igual a CR igual a CA0 vezes a
constante cinética K1 multiplicado por E a menos K1T dividido por K2 menos K1 más E a menos K2T dividido por K1 menos K2. Esta expressão, ela é somente válida para K1 diferente de K2. Então, desta geometria nós temos, então, que a concentração inicial de A é a soma da concentração de A mais a concentração de R mais a concentração de S. Se eu tenho como ter a concentração de A e a concentração de R, a concentração de S sai, a concentração inicial de A, a concentração de S sai por diferença. Mas também eu posso obter ela na seguinte expressão. Mas eu vou pedir para vocês estudarem esta expressão para vocês obterem a expressão para a concentração de R, de S e de A quando K1 igual a K2. Então, aqui é o que eu vou ter agora. Aqui que eu vou ter aqui, K1 é igual a K2, então vocês vão substituir o Q por K. Seria K1 igual a K2, seria igual a K. Então, vocês iriam obter aqui, concentração de ACA0 igual a E a menos KT. Aqui, dCr dt, K vezes Cr, K vezes CA0 E a menos KT. E então, a expressão seria um pouquinho diferente, vocês podem chegar à expressão fazendo essa integral, a solução dela. Agora, como que eu posso determinar a concentração de S? Então, aqui eu tenho a concentração de R, conhecido K1 e K2, a concentração de A, eu posso determinar aqui, concentração de A conhecido CA0 e K1, eu posso determinar ele, essa concentração, após a integração, então a concentração de R eu posso determinar para K1 diferente de K2, e a concentração de S eu posso achar ou pelo balanço, como eu já falei aqui, CA0 igual a CA mais CR mais CS, por diferença, conhecido CA, conhecido CR, e CA0 posso determinar CS, ou também eu posso usar a expressão CS igual a CA0 vezes, todo isso multiplicado por 1 mais K2 dividido K1 menos K2 E a menos K1T mais K1 dividido K2 menos K1 vezes E a menos K2T. Então, se K2 for muito maior do que K1, então a concentração de S é igual a CA0 vezes 1 a menos E a menos K1T. E a taxa de reação, então, ela é determinada por K1. A primeira etapa, então, é a etapa mais lenta. É dizer, a formação de R é a etapa mais lenta. Agora, se K1 for muito maior do que K2, então a taxa de reação é determinada pela segunda etapa, por K2, e sendo a segunda etapa mais lenta. Então, quer dizer que CS seria igual a CA0, 1 menos E a menos K2. Quando, então, K1 é muito maior do que K2. Então, a taxa de reação, então, é determinada pela segunda etapa, sendo essa a segunda etapa mais lenta. Agora, já nós vimos que K1 e K2 elas estão dentro das expressões. Agora, se nós vemos aqui a concentração de R, eu quero obter a concentração de R máximo. Por quê? O que me interessa a mim quando eu trabalho com reações em série? Quando eu trabalho com reações em série, a mim me interessa obter, a maioria das vezes, obter a maior quantidade do reagente do produto intermediário. Se for para o produto final, eu não passaria tanto trabalho. Para mim, o produto final seria bem mais fácil obter a taxa de reação. Mas quando eu quero obter a quantidade maior de produto intermediário, então eu tenho que pegar a concentração de R, a derivada da concentração de R, igualar a zero e obter o tempo a que acontece o máximo. Então, vamos voltar aqui uma. Então, aqui, K1 e K2, então, vão definir a concentração de CR máximo. Então, derivando, então, a equação 49 e igualando a zero, eu tenho o tempo a que acontece máximo e a concentração de R máximo. Então, o tempo a que acontece máximo está dado por quê? Pelo inverso da K logarítmica média. É igual a quê? Logaritmo nepeliano de K2 sobre K1 dividido K2 menos K1. E a concentração máxima do intermediário, CR máximo dividido CA0, é uma relação de constantes. K1 dividido K2 elevado a K2 dividido por K2 menos K1. Então, como eu vejo este tipo de equação quando eu sigo a concentração do reagente, a concentração do R e a concentração do produto final, do segundo produto, do
produto intermediário e do produto S. Normalmente acontece o quê? Que a concentração de R ela passa por um máximo até que, no qual a concentração de S ela vai aumentando até que chega a um ponto de inflexão onde a concentração de S se torna máximo e se começa a aumentar e a concentração de R cai. Então, o que é necessário saber? O tempo no qual eu tenho a concentração de R máximo e, posteriormente, então, obtendo isso, parando a reação nesse tempo, então é possível fazer por método de separação, obter a concentração do produto R máximo. Então, aqui o que nós vemos, então, que a equação 51, que é a equação que nos define o tempo no qual acontece o máximo, e a equação 52 nos define a concentração de R máximo. Até aí, alguma dúvida? Professora, só uma interpretação com relação às constantes. No caso, então, quanto maior for o valor da constante, mais rápido aquela reação ocorre. Sim. Então, se K1 for maior de K2, então a reação tende a formar mais R que S, porque K2 sendo menor, então R tende a reagir menos para formar S, então poderia obter uma concentração de R maior. Agora, se K1 for menor que K2, então, normalmente a primeira etapa seria mais lenta, é decir, a formação de R seria lenta, mas quando R for formado, como o K2 é rápida, ele vai formar S diretamente. Então, eu vou ter muita pouca quantidade de R formado. Entendi. E aí, Entendeu? quando uma constante ela é muito baixa, eu posso interpretar que aquela reação que é regida por ela praticamente não acontece? Não, que a taxa de reação é controlada pela reação menor, de taxa de constante cinética menor. Mas, de maneira geral, assim, se eu ter uma reação com uma constante baixa, eu posso falar que aquela reação ela corre pouco? Ou que ela Ela praticamente não corre? forma produto, mas forma menos produto que na proporção que se esperaria se a constante cinética da reação fosse maior. Entendi. Tá bom? Uhum. Mais alguma dúvida? Tá, então agora vamos ver outras equações, outras reações similares. Por exemplo, reações A formando R forma S, S forma T, T forma U. Nós vamos ver aqui. A forma típica é essa, a concentração de A ela diminui constantemente no tempo, a concentração de R, o primeiro intermediário formado, passa por máximo, e ele diminui, a concentração de S vai aumentando, até chegar a um máximo e ele volta a diminuir, a concentração de T aumenta até um máximo e volta a cair, e a concentração de U, ela aumenta até um ponto de máxima inclinação da curva, então ela começa a aumentar até ter a concentração máxima, para esse tipo de reações. Esse tipo de reações nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe quando a gente entra em reações múltiplas. Então, isto aqui é um avanço do que é a cinética das reações, mas nós vamos ver detalhadamente as equações quando nós entremos para reações múltiplas. Então, além disso, nós temos reações reversíveis. Nós sabemos que as reações podem ser irreversíveis ou reversibles. A reação irreversível é considerada uma reação que eu tenho uma constante de equilíbrio muito alta, na qual a conversão ela tende a 1, é decir, que eu posso ter uma conversão muito elevada. Já reações reversíveis nunca se completam e a conversão sempre é muito menor do que 1. Então, vamos considerar que Kc, que é a constante cinética, constante de equilíbrio de concentração, pode ser igual a constante de equilíbrio. Nós vamos determinar usar ela como constante de equilíbrio. Então, a taxa de reação, então, é descrita para esta equação, para esta equação, para este tipo de reação. Então, a variação da concentração de R em função do tempo, ela se forma, é igual a menos a variação da concentração de A em função do tempo, A se descompor, é igual a C a zero, vezes a variação da conversão de A em função do tempo é igual a quê? K1 vezes a concentração de A menos K2 vezes a concentração de R. Essa é a equação da taxa. Então, se eu substituo ela usando conversões, então eu tenho então K1
veces CA0 menos CA0, la conversión de A, menos K2 multiplicado por M, CA0 más CA0, conversión de A. Siendo aquí nuevamente M es CR0 sobre CA0. Si R0 es 0, entonces M es 0. Tá bom? Se eu não tenho concentração de R inicial, então M é 0. Então, no equilíbrio, o que vai acontecer? A variação da concentração da função do tempo é 0, não é? Se eu tenho uma reação em equilíbrio, a reação direta e a reação inversa, elas tendem a se igualar. As variações, a taxa de reação da direta é igual à taxa de reação inversa, então a variação da concentração de A em função do tempo vai ser igual a 0. Então, a concentração, a constante de equilíbrio, cinética de equilíbrio em função da concentração é igual a quê? Concentração de R no equilíbrio dividido a concentração de A no equilíbrio. Só que eu vou pegar desta expressão aqui. Vou pegar daqui, desta expressão. Tá? Então, ela vai ser igual a quê? A M mais a conversão de A no equilíbrio sobre 1 menos a conversão de A no equilíbrio. Vai ser igual a quê? K1 dividido K2. Então, a constante cinética, constante de equilíbrio, é uma relação das concentrações de equilíbrio de R e de A. E é igual a quê? K1 dividido K2. Então, se eu tenho K1 e K2, eu conheço M, eu conheço M, eu consigo determinar a conversão de equilíbrio. Tá bom? Então, combinando as equações anteriores, então, se eu tenho, em termos da conversão de equilíbrio, eu tenho a variação da conversão de A em função do tempo é igual a quê? K1 vezes M mais 1 dividido M mais a conversão de equilíbrio, todo isso multiplicado pela conversão de equilíbrio menos a conversão em qualquer instante. XA sem o E é a conversão em qualquer instante. XA de equilíbrio é a conversão que se obtém em um tempo que já não tem mais variação da conversão. Às vezes o dado diz, o dado do problema diz, em tempo infinito a conversão foi tal valor. Então, um tempo infinito, um valor de conversão, é chamada essa a conversão de equilíbrio. Então, essa expressão da taxa de reação em função da conversão. Integrando, então, essa equação, se obtém que menos o logaritmo de 1 menos a conversão de A sobre a conversão de equilíbrio é igual a menos o logaritmo de CA menos a conversão de equilíbrio sobre CA0 menos a concentração de equilíbrio, desculpem, de A no equilíbrio, as concentrações de A no equilíbrio, é igual a M mais 1 sobre M mais XA do equilíbrio, a conversão do equilíbrio vezes K1 vezes o tempo. Então, esta é a expressão integrada para essa expressão para a reação A, dando R, sendo uma reação de primeira ordem reversível. Tá bom? Então, essa é a expressão que nós vamos usar. Então, você tem que saber sempre concentração de equilíbrio, constante de equilíbrio, de concentração, concentração de R no equilíbrio sobre a concentração de A no equilíbrio vai ser igual a K1 sobre K2. Devem saber que M é CR0 sobre CA0, então, se não tiver CR0, ele é 0. Conhecida K1 e K2, você consegue ter a conversão de equilíbrio, ou você tem a conversão de equilíbrio, às vezes, e conseguem fazer os cálculos. Então, a forma gráfica dessa equação, menos logaritmo de 1 menos XA, conversão sobre a conversão de equilíbrio, é igual a menos logaritmo de CA menos a concentração de A no equilíbrio sobre CA0 menos a concentração de A no equilíbrio, é igual a M mais 1 sobre M mais a conversão de equilíbrio vezes K1 vezes T. Então, este termo aqui, ou este outro termo aqui, em função do tempo, plotado ele em função do tempo, vou ter se os dados ajustam uma reação reversível de primeira ordem, vou ter uma inclinação, uma linha reta com inclinação igual a K1 vezes M mais 1 sobre M mais a conversão de equilíbrio. Então, o caso da reação irreversível, se a reação for irreversível, então,
sea a conversão de equilíbrio, concentração de equilíbrio é zero e a conversão de equilíbrio é igual a 1. E então, o valor de Kz, é dizer, a constante de equilíbrio, tende a infinito. Tá bom? Agora, reações reversíveis de segunda ordem. Para reações reversíveis de segunda ordem deste tipo, A más B, K1 forma R más S, a reação contrária R más S, K2 forma A más B, 2A, K1 forma R más S, R más S, K2 forma 2A, 2A, K1 forma 2R, 2R, K2, na reação inversa forma 2A, A más B, por constante cinética K2 forma K1 forma 2R, 2R, constante cinética K2 forma A más B. Para qualquer uma destas formas das equações integradas, parecendo que CA0 igual a CB0 e CC0 igual a CR0 igual a 0, es decir, CA0 igual a CB0, es decir, concentrações iniciais estequiométricas. E CC0 igual a CR0, es decir, los reagentes, eu não tenho a concentração inicial deles, as equações integrais são idênticas e são iguais a esta expressão. O logaritmo nepeliano da conversão de equilíbrio, de A no equilíbrio, menos 2 vezes a conversão de A no equilíbrio menos 1, multiplicado pela conversão de A em qualquer instante, dividido a conversão de A em equilíbrio menos a conversão de A em qualquer instante. Vai ser igual a 2 vezes K1, multiplicado por este parêntese, 1 sobre a conversão de A em equilíbrio menos 1, todo isso multiplicado por CA0T. Essa expressão, o que eu posso fazer? Eu posso plotar esta parte daqui, logaritmo nepeliano de esta parte, em função do tempo, e eu tenho plotando esta parte daqui em função do tempo, eu tenho, se a reação é de segunda ordem, reversível, os dados meus ajustam a uma linha reta com inclinação igual a 2 vezes K1 vezes 1 mais 1 sobre a conversão de equilíbrio menos 1, multiplicado pela concentração inicial. Conhecido a concentração inicial, conhecido a conversão de equilíbrio, então eu consigo calcular o valor de K1. E conhecido a concentração de conversão de equilíbrio e que K1 sobre K2 é igual a constante cinética da reação, eu posso então calcular o valor de K2. Então, as reações reversíveis em geral são de ordem 0, 1 e 2. Então, que não sejam são de ordem 0, 1 e 2. Desculpem. Reações reversíveis em geral que não sejam de ordem 0, de ordem 1 ou de ordem 2, é melhor usar o método diferencial de análise para fazer seu estudo do que o método integral de análise. É muito difícil, as expressões que saem, as integrações são bem complicadas. Então, outro tipo de reação que nós vamos também, que nós podemos encontrar, reações que tenham ordem variável. Es decir, una reacción de orden variable, una reacción en que, por ejemplo, cuando yo tengo una concentración de A elevada, la reacción tende a reacciones de orden 0. Y cuando la concentración de A es baja, la reacción muda de orden para orden primera orden. Entonces, cuando la concentración de A es elevada, ela se comporta como una reacción de orden 0, a constante de la taxa es K2 sobre K1 o K2 veces... a constante da taxa K2 sobre K1 ou K2 vezes a concentração de A é muito menor que 1. Então, nesse caso, eu vou ser a primeira, com a concentração de A elevada, nós vamos ver que ela vai se comporta como uma reação de ordem 0, tem uma linha reta que tenderia a chegar ao eixo T. Mas, em algum momento, quando a concentração diminui, ela muda de ordem, e ela passa a ser uma reação de primeira ordem. Então, nós vemos aqui que, então, a taxa A, formando R com taxa de reação dCA, menos RA igual a menos dCA dt igual a K1 vezes a concentração de A, dividido 1 mais K2 vezes a concentração de A. É este tipo de reação que tem este tipo de taxa de reação, o qual é de ordem variável. Por quê? Se a concentração de A é elevada, então K2 vezes CA é muito maior do que 1, e então eu posso expressar 1,
e então ela se comporta como uma reação de primeira ordem, no qual eu tenho K1 sobre K2 é a taxa da reação. Se a concentração de A for baixa, então 1 é muito maior do que K2 sobre Ca, e então ela se comporta como uma reação de primeira ordem com K1 vezes a concentração de A sendo a taxa de reação. Eu tenho, então, uma mudança de ordem aproximadamente em o inverso de K2. E a taxa máxima de reação ela está dada K2 sobre K1. Professora, Sim. só uma dúvida. No slide passado, você estava comentando lá sobre a obtenção do K1. Aí você falou que se tiver Aqui? Isso. Ah, Tiver a tá. concentração, a formação do equilíbrio a constante de equilíbrio, a gente acha o K1. Mas como que a gente vai achar a constante de equilíbrio, sendo que ela depende do K1 e do K2? Se você tem a conversão de equilíbrio, você deve ter as concentrações de equilíbrio de R e de A. Vamos anterior. Vamos aqui, vamos à definição de... Ah, desculpa, vou atrás. Aqui, constante de equilíbrio, concentração de R de equilíbrio sobre a concentração de A no equilíbrio. É igual a K1 sobre K2. Isso é definição para qualquer relação de qualquer ordem de equilíbrio, tá bom? Então, se você Entendi. tem a constante de equilíbrio, ou você tem a relação de CR sobre CAC, a concentração de R no equilíbrio, concentração de A no equilíbrio, então, e você calcula K1, você consegue calcular o valor de K2. Entendeu? Entendi. Aqui está certo? Então, toda vez que nos encontramos con un tipo de ecuación de este tipo, es una ecuación de que es una taxa de reacción de que yo tengo mudanza de orden con a concentración. Entonces, para esa expresión anterior, la reacción entonces de mudanza de orden, esta expresión aquí, a taxa de reacción aquí, entonces, aplicando un método integral y separando variables, yo tengo que logaritmo de CA sobre CA0 más constante K2 multiplicado por CA0 menos CA es igual a K1 veces T. Esa es la ecuación integrada. Esa ecuación yo puedo linearizar de varias formas para obtener una línea recta, para conseguir colocar una línea recta a los dados. Una forma de linearizar esa ecuación es esta, CA0 menos CA sobre el logaritmo de CA sobre CA0, multiplicando todo L por logaritmo de CA, dividiendo por logaritmo de CA sobre CA0, de CA0 sobre CA, esta expresión, entonces ficaría igual a menos 1 sobre K2 más K2 sobre K1, T, o tempo sobre el logaritmo de CA sobre CA0. O a outra forma é dividir por CA0 menos CA. Então, essas duas formas conlevam a que eu tenha, eu consiga linearizar a expressão e possa obter dados, ajustar dados a uma linha reta. Então, dividindo por CA sobre CA0 menos CA, toda a expressão, então eu plotaria logaritmo de CA sobre CA0 sobre CA0 menos CA, em função de que? Do tempo sobre CA0 menos CA. Eu obteria, então, uma linha, se meus dados ajustam a uma expressão de ordem variável daquele tipo, eu teria uma linha reta com coeficiente angular K1 e o intercepto seria igual a menos K2. Agora, também eu poderia fazer dividindo por logaritmo de CA0 sobre CA toda aquela expressão, e então também eu linearizo essa expressão. Então, nesse caso, eu vou plotar CA0 menos CA sobre o logaritmo de CA0 sobre CA, em função de que? Do tempo dividido o logaritmo de CA0 sobre CA. Aí eu obteria, então, se meus dados ajustam a essa expressão de taxa de reação, então eu teria uma linha reta de coeficiente angular K1 dividido K2 e o intercepto seria igual a menos o inverso de K2. Então, isso corresponde a plotar essas duas expressões. Então, se meus dados ajustarem a esta
equação, tá bom? Os dados cinéticos dos dados experimentais ajustarem a essa expressão. Então, eu posso dizer que a taxa de reação tem essa forma e eu tenho os valores de K1 e K2 desse gráfico. Alguma dúvida aí? As reações de ordem variável, elas podem apresentar taxas similares. Por exemplo, a taxa de reação vai ser igual a menos dCA dt, igual a K1 vezes a concentração de A elevado a M, sobre 1 más K2 vezes a concentração de A elevado a N. É também uma reação de mudança de ordem, e esta reação muda de ordem M menos N, a ordem é M menos N, a concentração alta para a ordem M, quando eu tenho a concentração de A baixa. Se a concentração de A é baixa, aqui, vamos analisar, CA baixa, então K2 vezes CAN é muito menor do que 1. E então, como a concentração dela é baixa, então a ordem é M, seria M. Agora, se a concentração de A é alta, K2 vezes CAN é mais importante, é muito maior do que 1, e eu posso desprezar 1, e então seria, a ordem seria M menos N. E a transição acontece em K2 vezes CA a la N aproximadamente igual a 1, a transição de uma ordem para outra. Outra taxa de reação similar de mudança de ordem com a concentração de A é menos a taxa de reação, é igual a menos a variação da concentração de A em função do tempo, é igual a K1 vezes a concentração de A elevado a M, todo isso dividido por 1 mais K2 sobre CA, todo isso elevado a N. Es decir, esta expresión es diferente de eso, porque aquí tengo 1 más K2 sobre CA, ambos elevado a N. Son reacciones también que son de mudanza de orden con la concentración de A. Mas ese tipo de ecuación, ella aparece en sistemas enzimáticos, en cinética de superficie, de reacciones superficiales, reacciones heterogéneas. Y esa parte de reacciones heterogéneas y cinética enzimática nos vamos a ver cuando la gente trabaje con parte de cinética heterogénea. Vamos a ver esas ecuaciones que las hay, son ecuaciones sí mismo, a forma de ecuaciones son muy parecidas a ecuaciones de este tipo de ecuación, que es la ecuación de Lange-Meyer-Hinsenburg. Tiene ese tipo de forma de ecuación, esa forma de ecuación es muy parecida a ella, y nos vamos a llegar a ella cuando la gente trabaje con cinética heterogénea. Ese tipo de expresión, ela aparece siempre que la etapa controladora envolva a asociación de un reagente con un componente presente en pocas cantidades o en cantidades fixas. Por ejemplo, asociación de reagente con enzimas o con catalizadores sólidos. Por eso ese tipo de reacciones de orden variable es más común encontrar en reacciones enzimáticas. A taxa de reacción enzimática es la reacción de Michaelis-Menten. Ela tem uma expressão muito parecida. A expressão é similar a esta expressão. Não é M, a constante de Michaelis-Menten, mas é muito parecida com esta. E as reações que são de taxas de reações heterogêneas têm formas de reações muito parecidas com a equação 60. Então, método diferencial de análise de dados. Vamos agora falar desse outro método, que é um método que podemos usar quando nós não podemos usar um método integral. Um método integral para reações simples ou algumas reações complexas que a gente possa, método integral que a gente possa usar, manipular matematicamente as equações integradas e poder obter uma linha reta colocando os dados experimentais. Quando eu não posso fazer isso, então eu preciso usar um método diferencial de análise de dados. Esse método diferencial ele avalia diretamente os termos da equação, incluindo a derivada, é decir, a derivada da concentração de A em função do tempo, é decir, a variação da concentração de A em função do tempo. E testa a qualidade do ajuste dos dados experimentais. Como se faz? É um procedimento gráfico. Eu grafico a concentração, por exemplo, a concentração de A em função do tempo, e eu ajusto uma curva decrescente para determinar, então, a variação da concentração de A em diversos pontos da curva. E depois eu procuro na expressão de taxa que possa ajustar os dados experimentais da taxa de reação em função versus a concentração de duas formas.
Uma das formas que eu posso ajustar é testar uma taxa de reação que tem uma constante cinética vezes uma função da concentração. Essa é uma. A outra é tentar testar uma forma de ordem N. É dizer, a taxa de reação é igual a constante cinética de reação vezes a concentração de A elevado a N. Então, tem estas duas formas. Eu posso testar a variação da concentração de A em função de que que eu digo que a concentração de A é igual a elevado, concentração de A mais 1 elevado a 1 médio é a função dela. Então, seria uma função da concentração de A. Se essa função, quando eu coloco os dados em função dela, ela deu uma linha reta, então a tentativa dessa função está correta se eu tenho uma linha reta. Se eu não tiver uma linha reta, eu teria que testar outra tentativa de função. Outra forma é testar a forma de ordem N, no qual, então, eu vou aplicar logaritmo a ambos os lados da expressão. E, então, eu vou colocar o logaritmo de R, da taxa de reação, é igual a logaritmo de K vezes mais o logaritmo N vezes o logaritmo de concentração de A. Então, plotando logaritmo da taxa de reação em função do logaritmo da concentração de A, eu vou, meus dados vão ajustar uma linha reta com inclinação ordem de reação, e o intercepto vai ser igual a constante cinética da reação. Então, vamos ver como algumas equações simples que podem ser testadas usando esse método. A taxa de reação, que nós vimos que muda de ordem de reação. Então, a taxa de reação menos dCA dt igual a K1 vezes CA1 mais K2 CA. Tomando o inverso da equação, 57, o inverso da taxa de reação é igual a 1 sobre K1CA mais K2 sobre K1. Multiplicando, então, por K1 menos taxa de reação K2, se obtém, então, a taxa de reação é igual a K1 sobre K2 menos 1 sobre K1, taxa de reação sobre CA. Então, eu tenho a taxa de reação, a equação 61 e a equação 62 que eu posso testar para ver se ela ajusta ao método, para ver se ela ajusta com esse método. Então, são formas dessa equação que eu poderia testar. Então, o que eu faria aqui? O inverso da taxa de reação em função do inverso da concentração. Se a taxa de reação ajusta, desculpem, vou atrás. Se a taxa de reação ela ajusta a esta expressão, eu posso testar desta forma e desta. Então, estou testando uma forma de uma taxa de reação, não uma ordem. Estou fazendo o teste aqui. Estou fazendo este teste primeiro. Estou testando um tipo de forma particular de taxa e não uma ordem de reação, uma forma de ordem de reação. Então, se ela ajusta aqui, eu estou online ainda? Alô? Tá sim, professor. Tá. Professor, posso só tirar uma dúvida? Sim. Só assim que eu não entendi bem. Então, eu vou pegar uma forma de taxa conhecida e vou testar nela para ver se ela vai adequar. Isso. Essa é uma forma esta é testar uma forma particular de taxa conhecida e fazer o ajuste, a variação da taxa de reação em função do tempo, com a tentativa dela, para, se ela dá uma linha reta, então a forma que eu supus é correta. Se não, tenho que testar outra forma de taxa. Ou posso testar uma com a forma de ordem N, que é esta outra forma. Uhum. Não entendi, só não tinha entendido como que eu ia testar essa forma, mas agora eu entendi. Então, agora, vamos ver esta primeira, que é usando esta forma de taxa. Como se a taxa, eu vou testar e dizer que a taxa de reação tem esta forma, usando o método diferencial de análise de dados. Então, o que eu vou fazer? O inverso da taxa de reação, vou tomar o inverso da taxa de reação, fazendo o inverso da taxa de reação em função vezes o inverso de K1CA mais K2 sobre CA. Invertendo esta expressão, eu tenho a equação 61. Ou eu posso também fazer isso. Multiplicar por K1 menos a taxa de reação dividido K2, eu obtenho então a taxa de reação K1 sobre K2 menos K1, 1 sobre K2, taxa de reação sobre CA.
O que eu vou fazer agora? O inverso da taxa de reação em função do inverso da concentração. Não é? São meus parâmetros. Só que eu tenho que determinar a taxa de reação. Eu tenho concentração em função do tempo, eu tenho que determinar a taxa de reação, tá bom? Então, se ela ajusta a essa equação, então eu vou ter uma linha reta que tem coeficiente linear igual ao inverso de K1, 1 sobre K1, e coeficiente angular igual a K2 sobre K1. Ou testando esta outra expressão. Esta outra expressão complicou um pouquinho mais, mas também fica igual. No lugar de invertir a taxa de reação, eu tenho a taxa de reação em função da taxa de reação sobre CA. Então, o que eu vou ter aqui? A inclinação vai ser o inverso de K2 e o coeficiente angular é K1 sobre K2. Qualquer das duas formas é igual. É mais fácil esta primeira, invertir a equação completa. É muito mais fácil do que fazer esta outra. Tá? Então, vou fazer um exemplo agora, mas o exemplo no qual eu vou, no lugar de pegar uma equação de taxa, no lugar de pegar uma forma de equação de taxa, vou fazer um exemplo que eu vou testar uma forma de ordem n. Tá bom? Este exemplo, vou testar esta parte aqui. Então, vamos lá. O mesmo exemplo que a gente já vinha com ele, exemplo 3.2. O reagente A se decompone en un reactor en batelada formando productos, es decir, A formando productos. La composición de A en un reactor fue medida a diferentes tiempos y los resultados se presentan en la tabla a seguir. Encontre la tasa de reacción que representa esos dados. Exactamente los mismos dados que la gente vio en la aula pasada. Tiempo de reacción 0, 20, 40, 60, 120, 180 y 300. Concentración 10, 8, 6, 5, 3, 2 y 1. Os mesmos dados que a gente viu na aula passada. Só que agora eu vou usar um método diferenciado de análise de dados. Então, o que vamos fazer primeiro? Eu vou plotar os dados de concentração em função do tempo. Eu usei para isso o Origin. Eu plotei os dados de concentração em função do tempo e eu ajustei uma equação exponencial decrescente. Eu ajustei esta expressão. Y es igual a 1 veces E a menos X dividido T1 más Y0. ¿Está bom? ¿Quién es Y? CA. ¿Y quién es X? ET, o tempo. Então, o ajuste que eu fiz está aqui, está dado aqui. Quem é CA é igual a 8,846 vezes E a menos T, que é meu tempo, dividido 75,4, não sei o que, mais 1,01, não sei quanto. Eu tenho aqui a expressão que eu ajustei. Eu coloquei aqui todos os números. A gente não precisa colocar todos os números. Mas essa expressão ajustada, ela tem um coeficiente de ajuste quadrado de 0,9956571. É decir, que o ajuste dela foi bem bom, muito bom. Como pode ser visto, tem muito pouco dado experimental fora da curva por la que ele passa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a concentração de A, mas a taxa de reação é a variação da concentração de A em função do tempo, não é? Então, eu vou achar ela, a taxa de reação, vou derivar essa expressão, e então, menos ela, que é o que eu preciso, inverso, menos a taxa de reação, menos dCA dt, um signo negativo aqui na frente, 0,0 vezes. Por que eu quero isso? Porque eu vou avaliar em diferentes tempos para poder usar a expressão a seguir. Então, eu vou avaliar a variação da concentração de A em função do tempo a diferentes tempos. Eu vou achar minha taxa de reação em diferentes valores de tempo. Então, eu vou ter o logaritmo da concentração de A e o logaritmo da minha taxa de reação para diferentes tempos. E então, aí eu vou plotar o logaritmo da concentração de A versus o logaritmo da minha taxa de reação em diferentes... Desculpem, o logaritmo da minha taxa de reação em diferentes tempos versus meu logaritmo da concentração de A. E eu vou obter uma linha reta, a qual ela tem um ajuste de 0,9874, um bom ajuste, com
un coeficiente lineal 1,3175 menos un coeficiente lineal angular 1,3175 y un coeficiente angular igual a 2,25. Então, vamos lá ver o que eu faço com isso. Então, o que eu faço? Avaliando a derivada nos diferentes valores de tempo, ajusto a equação de taxa a uma equação de ordem n e aplicamos logaritmo a ambos los lados. Então, logaritmo da taxa de reação em função do tempo é igual a n vezes logaritmo de CA mais logaritmo de K. Então, a expressão que eu obtive anteriormente, aqui, esta expressão aqui, ela é igual a quê? Y é igual a AX mais B. Quem é K? K é 10 a menos 2,23. Logaritmo de K está aqui em esta parte de aqui. Coeficiente angular N e logaritmo de K é meu intercepto. Então, K é igual a 0,058 litro-mol Kelvin, el litro-mol 0,31 es el menos 1. Y N, vamos aquí en la frente, N dio 1,31. Entonces, a orden de reacción es igual a 1,31. Así, entonces, a taxa de reacción es igual a 0,058 litro-mol veces elevado a 0,31 segundos a menos 1 veces la concentración de A elevado a 1,31 mol por litro segundo. Si nós vemos a diferença entre o que se obteve na aula passada para esses mesmos dados experimentais, com a constante cinética foi de 0,005 e a ordem de reação deu 0,40 e alguma coisa. É decir, a diferença não foi muito grande, uma ordem muito grande. Então, conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.